Bem-vindos a mais um Talk DI e hoje vamos falar de algo que as mulheres, na maioria das vezes, adoram, que é beleza, unha, cabelo, sobrancelha, massagem, tudo que envolve o nosso bem-estar e nossa autoestima. Quem está conosco hoje para falar disso é a Kelly Gabiati, que é proprietária da Divino Luxo, que começou lá como esmaltaria e agora já está com um leque de serviços. Kelly, bem-vinda ao Diário do Iguaçu, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui e contar um pouco da nossa história, de como a gente começou e até onde a gente chegou hoje. Kelly, recentemente, na semana passada, vocês foram para um novo espaço, sim, ampliaram um pouco o salão. Como começou esse empreendimento? Eu vi até nas redes sociais que você não morava em Chapecó, escolheu Chapecó para empreender. Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente morava em Porto Velho, Rondônia, na época. E aí meu marido estava cansado já de ficar mudando de estado, né? E aí a gente optou por voltar, né? Vir para Chapecó. Para nós foi uma escolha por se tratar de uma cidade economicamente muito bem estruturada, né, em crescimento, e foi um dos fatores que fez com que a gente escolhesse vir para cá. Meu sogro e minha sogra também moram aqui próximo, então a gente tinha família mais próximo, mais perto, que foi o que facilitou, né. E eu amo Chapecó, é uma cidade que me acolheu muito bem, e a gente é muito feliz aqui, porque foi aqui que a gente realizou os nossos sonhos, enfim. E é uma cidade que está em constante crescimento, né? Você é natural de onde? Eu sou natural de Anita Garibaldi. De Anita Garibaldi. E aí, como foi pro lado de estética, de beleza? Você já trabalhava com isso? Não trabalhava. Para mim foi algo que foi acontecendo aos poucos, né? Eu sempre me identifiquei com essa área, né? Sempre gostei muito. Acho que você transformar o dia da pessoa, cuidar da pessoa, era algo que sempre me encantou, assim. Eu sou muito detalhista, eu gosto dos detalhes, então é algo que acabou acontecendo. E a área da beleza hoje, ela abre um leque muito grande, né? Então, ali faz muitas oportunidades dentro de um negócio. E as coisas foram acontecendo. Na verdade, a oportunidade apareceu e eu falei, não, é aqui, vai dar certo. E deu certo, você tá dando certo, sim, por anos. Como nasceu o Divino Luxo? Que começou ali como esmaltaria. Como você chegou a esse ramo? Então, né, o meu negócio, ele começou com bastante coragem e força de vontade, né? A gente sempre iniciamos com um espaço pequeno, né? Era poucas pessoas que trabalhavam comigo na época, mas a gente tinha um sonho de cuidar das mulheres e de proporcionar momentos exclusivos, assim, para elas, né? Num primeiro momento, a gente tinha, acho que 5 ou 6 profissionais que trabalhavam conosco. Foi crescendo, a equipe foi crescendo, a gente foi criando confiança. Eu fui passando confiança para as pessoas que chegavam no espaço. A gente foi investindo em cursos e foi onde a gente foi crescendo. Foi a partir dali que foi surgindo outras oportunidades, trazendo mais pessoas. Aí a gente trouxe primeiramente o cabelo, né? Mas a nossa porta principal sempre foi a unha. Depois chegou o cabelo e a gente foi crescendo aos poucos, foi chegando mais pessoas e, enfim. Hoje tem quantas pessoas no grupo? Porque são muitas mulheres. Sim, hoje nós somos em 18. São bastante mulheres. Uhum. E aí, como você avalia hoje esses anos que você está no mercado? Quais foram os maiores desafios? Porque pegou ali agora os últimos anos crises econômicas, mas ao mesmo tempo Chapecó nesse desenvolvimento que está. Quais são os desafios de empreender no ramo da beleza? Então, né, empreender é muito gratificante, mas a gente também tem muitos desafios nesse caminho, né? Eu acho que um dos desafios maiores para mim foi se posicionar como marca, né? Se posicionar como marca hoje em dia, uma marca forte, é bem difícil. Por que eu acho que é difícil? Porque você tem que passar muita credibilidade para a cliente não te procura somente por um serviço, né? Ela te procura por uma experiência, pela confiança, ela tem que se conectar contigo, né? Então, eu acho que esse foi um dos desafios. E quando a gente começa, tu não tem muito recurso, né? Tu começa com pouco recurso.
Então, também isso acaba criando algumas incertezas, inseguranças. Mas, assim, eu sempre tive muita fé que eu estava no caminho certo. Enfim, chegamos até aqui, né? Mas sim, a gente teve bastante erros. Aprendemos bastante com os erros. Porque ninguém te ensina a empreender, né? Tu aprende no dia a dia. E isso faz com que tu vai ficando meio calejada e vai melhorando, né? Vai criando mais maturidade para gerir o negócio. Uma das coisas também que hoje em dia abrir e manter um negócio no Brasil e talvez em outros países é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem muitos impostos, né? Um custo muito alto já de partida. Isso, para tu manter uma porta aberta, né? Então, isso acaba sendo um desafio também. Equipe também é algo assim que é difícil hoje você encontrar pessoas que se conectem com o teu negócio. Porque não é simplesmente colocar alguém dentro do espaço somente para realizar um serviço, né? Tem que ter uma conexão, tem que ter amor, né? Senão as pessoas, elas não ficam. E graças a Deus eu sempre tive uma equipe que eu brinco que são as minhas âncoras, né? A gente tem uma equipe bem antiga, então tem pessoas que estão comigo há bastante tempo. A nossa cabeleireira está comigo há 10 anos quase. As outras meninas têm meninas de 8, de 7, de 6, de 5. Então eu tenho uma equipe bem antiga. E o que me faz manter essa equipe é a conexão que eu criei com elas. Eu treinei uma equipe para entender que juntas a gente faz a diferença, sem olhar somente para si. Que eu acho que é um dos nossos diferenciais como equipe. É o que nos mantém hoje. E é o que nós passamos para as clientes. Que a gente é uma família, que a gente se entende, que a gente gosta do que faz. E eu acho que empreender é isso, né? É aprender com os erros. Com certeza. E eu acho que quem chega ali na Divino Luxo sente muito isso também. De ser acolhida, de que vocês se ajudam, que as meninas ali sempre se ajudam. Eu acho que esse é um desafio do gestor. Porque isso parte do líder também. Porque quem chega ali acaba seguindo o fluxo, vamos dizer assim. Quais são as partes boas de empreender nesse ramo da beleza? Olha, uma das partes boas, assim, que eu falo que... mulher nenhuma deixa de se arrumar. Então, no Brasil, mesmo em crise, é um segmento que cresce muito. Porque, embora as mulheres diminuam as idas ao salão, elas não deixam de ir. Por quê? Porque faz parte de nós, né? A gente quer estar bonita, quer estar bem, né? E hoje em dia as mulheres levam isso muito a sério, né? Tu precisa estar empoderada, tu precisa estar, né, tipo, bem arrumada, se posicionar de uma forma, né? E hoje a tua forma de se comportar, no caso, tipo... A nossa imagem. Isso, a imagem, está com a unha bem feita, o cabelo, enfim, passa uma imagem diferente para as pessoas, né? Com certeza. E hoje, a questão de unhas ainda é o carro-chefe? Ainda. Uhum. A gente ainda tem a nossa unha, é o nosso carro-chefe ainda. Por quê? Porque tem muitas meninas que estão lá, executam os serviços, e porque a gente começou assim. Então, desvincular isso não é um objetivo, né? A gente colocou o nome, né, Divino Luxo Beauty, porque hoje a gente tem vários outros serviços, né? Mas a nossa essência sempre foi a unha. A gente ama fazer unhas, cuidar das unhas, fazer cursos para identificar algumas patologias. É algo que cresce muito, né? Tipo, hoje tem uma tendência, amanhã já tem outra. Uhum. Então, se você não tiver ligada nessas coisas, enfim. Então, a nossa equipe, ela é sempre muito bem treinada, né? As meninas investem em cursos, a gente investe em treinamentos. Então, elas estão sempre ligadas nas tendências. A gente entrega para a cliente não só a beleza, mas um cuidado diferente, né? Porque hoje a unha, ela precisa de um olhar diferente. Não é simplesmente fazer uma esmaltação em gel. Existe um passo a passo. Tu tem que, de fato, não é só porque tu faz unha que tu não precisa estudar. É uma profissão que exige, tu tem que estudar, tu tem que estar investindo nisso, né? Mas é
nosso início, né? Então a gente não vai perder essa essência da unha. Eu vi até que essa semana as meninas estavam compartilhando ideias de unha de morango do amor. Elas já estavam por dentro das tendências. Eu vi ali uma das manicures compartilhando as ideias e eu vejo muito isso nelas também. E além da unha, agora com um novo espaço, ampliação, quais são os outros serviços que a gente encontra por lá? A gente tem toda a parte de cabelo que a gente já tinha, né? Corte, hidratação, colorimetria. Aí a gente tem uma lash que faz a parte de cílios, micropigmentação, design de sobrancelha. Temos uma farmacêutica esteta que faz toda a parte de facial e também injetáveis. Temos a podologia. Temos uma massagista que faz tanto a massagem terapêutica quanto a relaxante. É um leque de serviços muito grande, né? Dá para entrar lá e sair com vários serviços. É isso que a gente, né, quer entregar para as clientes. Hoje elas podem chegar e sair prontas, né? Porque o nosso perfil de clientes são pessoas que têm... que precisam de um atendimento mais rápido. Então, se você consegue otimizar os atendimentos, que é um dos nossos diferenciais, é otimizar, é fazer com que a cliente tenha uma qualidade, uma entrega e uma experiência, mas não segurar ela por tanto tempo, né? Porque a vida é corrida para todo mundo. Então, a gente foca nisso também, né? Entregar a cliente pronta com um pouco mais de agilidade. Kelly, isso era algo que eu iria te perguntar agora. Qual é o diferencial da Divino Luxo Beauty? É realmente isso de otimizar tempo, de ter vários serviços, a qualidade, como você diria? Eu acho que isso sim, também, mas a gente também tem foi mal. O que a gente prega muito lá dentro do espaço é a experiência, né? Que a gente quer entregar para a cliente. Eu acho que é um dos diferenciais, assim, que talvez no outro espaço a gente não conseguia entregar da forma com que a gente queria. Porque o espaço físico nos limitava muito. E hoje não. Hoje a gente tem um espaço mais confortável, maior. Então a gente consegue fazer isso de uma forma que a cliente realmente merece, né? Porque se ela nos escolheu, ela precisa viver essa experiência, né? E tem que ser uma experiência que seja positiva para ela, que ela possa contar para os amigos e as outras pessoas também sentirem essa vontade, esse desejo de vir até nós. E para nós hoje tem vários diferenciais, mas o que a gente mais tem apostado é isso, é oferecer uma experiência para a cliente de qualidade também, mas de momento, né? Que ela se permita viver esses momentos que às vezes a vida tão corrida não nos permite, né? Mas que ela consiga ir ali, descansar, fazer... Precisa ser rápido? Precisa, mas que ela se desconecte, né? A gente é tão ligado no telefone o tempo todo, né? E às vezes a gente não dá valor para esses momentos, mas é importante dar uma desconectada, né? E olhar um pouco mais para si. Então, o nosso diferencial hoje é isso, poder oferecer para a cliente um conforto que talvez antes a gente não conseguia. Com certeza, chegar ali, fazer a unha, tomar aquele cafezinho que você sempre tem. E na questão de olhar para trás, hoje você olhando a Kelly que começou a empreender, como você se sente assim? Você se orgulha? Sim, muito. Sim, me orgulho bastante. O início, ele é algo assim que, tipo, não tem como tu apagar. E eu acho que é muito importante você viver o processo. Eu acho que não tem como você pular fases quando você decide empreender. Tu tem que começar pequeno. Eu comecei pequeno, muito pequeno. A gente não tinha muitos recursos, mas eu tinha um sonho muito grande, assim, tipo, eu tinha uma convicção muito forte que ia dar certo, né? Eu menciono sempre muito, muito Deus, né, em tudo que eu faço, porque foi através dele que eu cheguei até aqui. Porque por muitos momentos a gente pensa em desistir, porque não é fácil. Nada é fácil, né? A gente tem que escolher as formas de encarar tudo isso, né? Mas eu aprendi muito com os meus erros e hoje eu lidero uma equipe de 18 pessoas muito mais posicionada do que quando eu comecei, né? Tipo, hoje eu tenho uma visão que lá atrás eu não tinha, porque como eu falei antes, a gente não é
educado para empreender, né? Talvez essa geração, a partir de agora, sim, porque a gente já vem, né, trabalhando isso na cabeça dos nossos filhos e tal, mas lá atrás a gente não tinha essa oportunidade, né? Então, eu acho que todo mundo que tem mais ou menos a minha idade ou as pessoas mais velhas, é esse o caminho, é aprender com os erros, e isso é gratificante. É você olhar para trás e ver tudo que tu construiu e que você conquistou. É assim, é um sentimento assim muito bom, assim, você ter passado por tudo isso. Eu imagino que deve ser mesmo. E para quem ainda não foi visitar vocês, para quem ainda não conhece um pouco mais dos serviços, deixe um convite para ir na Casa Nova. Ah, sim. Convidamos todos, né, todas as pessoas que ainda não conhecem o espaço, né, para vir conhecer e passar um tempinho conosco, né, se permitir viver esse momento, né, de autocuidado que a gente oferece. As nossas profissionais, elas são todas especialistas no que fazem, então a gente oferece serviços e tecnologias hoje que a gente foi em busca, trouxe para o espaço, e tem bastante coisa nova lá para todas as áreas. Então, deixo o nosso convite para você que não nos conhece, vir passar esse momento conosco. Com certeza, Kelly, muito obrigada por contar um pouco da sua história pra gente. E sucesso na nova casa, mais sucesso ainda. Muito obrigada. E por aqui a gente fica com mais um Talk DI, então fique ligadinho nas nossas redes sociais e também no diregional.com.br.